Graça e paz, meus queridos. Hoje nós iremos falar sobre um assunto primordial, que é sobre fé. Hebreus 11, versículo 1 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos de que se não se vê. A verdade é que se nós formos explanar esse assunto, nós iríamos ficar aqui horas, horas e mais horas. Então quero trazer para você algumas coisas que eu vejo que é primordial, que a gente precisa entender sobre esse assunto. Você vai ver que em Hebreus 11, versículo 6, dizendo que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Hebreus 10, 38 vai dizer que o justo viverá pela fé. A Bíblia também fala que pela graça sois salvos, mas é o que? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 12, versículo 3 vai dizer, no final, que cada um de nós recebeu uma medida de fé. Portanto, precisamos entender que nós precisamos de fé para entrar no reino, precisamos de fé para agradar a Deus, precisamos de fé para viver no reino, e cada um de nós recebeu uma medida. Porém, essa medida precisa crescer. 2 Tessalonicenses capítulo 3 vai dizer que a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E você vai ver o Senhor Jesus elogiando a fé de alguns e condenando a fé de outros. Mateus capítulo 8, durante todo esse capítulo, você vai ver essas duas realidades. A primeira realidade é que do centurião, onde Jesus elogia a fé daquele homem, porque o homem precisava de um milagre do seu filho. Jesus iria até a casa dele para curá-lo, mas ele fala, apenas dá uma ordem, libera uma palavra, porque eu também sou homem, segundo ordens. Eu tenho homens também que obedecem minhas ordens. Se eu dizer vai, ele vai. Se eu disser vem, eles vêm. Então Jesus olha e fala, nunca vi fé nem em Israel. Agora Jesus também condena a fé dos discípulos no mesmo capítulo. Tinha uma tempestade acontecendo, eles estavam ali no barco, eles acordam Jesus porque pensaram que eles iriam naufragar. Jesus levanta, repreende aquela tempestade, mas só que você vê que Jesus condena a fé dos discípulos, fala, homens de pequena fé. Portanto, precisamos entender que a fé precisa crescer. Você vê em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Quero abrir aqui e ler para vocês, versículo 2. Ó. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha de tamanha fé, a ponto de transportar o que? Montes. Então nós vemos que existe um nível aqui, ó. Esse é o nível máximo, nível top, nível hard, vamos dizer assim, de fé. Se de tamanha fé, significa que eu preciso crescer, preciso ter uma fé que Jesus agrada. Como que isso acontece? Romanos 10, 17 vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Da palavra de Deus. Portanto, a fé se sustenta em cima da palavra. A palavra é um alicerce. A fé não se sustenta em cima do que eu acho, em cima do que eu penso, em cima do que eu estou sentindo, ou em cima do que eu estou vendo com os meus olhos naturais. Agora, eu preciso entender uma outra coisa também. Olha só, 2 Coríntios 4:18 vai dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Portanto, diante de algumas coisas que eu posso viver, diante de algumas adversidades, diante de algo que eu estou vivendo, eu tenho duas opções, olhar com meus olhos naturais ou olhar com meus olhos espirituais. Quando eu olho com meus olhos naturais, eu vejo que não dá, que só tem problema, que é impossível. Quando eu olho com os olhos espirituais, eu vejo que dá, que tem como, que é possível. Você vai ver, por exemplo, Josué e Caleb. Lembra dos espias que foram enviados para averiguar a terra? Alguns espias olharam com os olhos naturais. Eles olhavam e viram, ó, tem gigante, a cidade é fortificada, né? Só olharam o problema, não entraram, não pensaram. Josué e Caleb era a mesma realidade, olharam com os olhos espirituais, firmaram a fé dele na palavra que Deus havia declarado, e eles conseguiram. Eles falavam, e daí que tem gigante? E daí que a cidade é fortificada? Nós temos Deus, temos a palavra, eles aplicaram fé naquilo. Por quê? Porque o que muda a realidade é a palavra.
a fé é aplicada nisso daqui. Então, nós não podemos olhar, né, aquilo que nós estamos passando com os olhos naturais, olhar a circunstância, aquilo que eu estou vendo. Preciso aplicar fé, olhar com os olhos espirituais. Você vai ver também que Pedro, quando Jesus veio andando sobre as águas naquela tempestade, ficaram com medo, acharam que era um fantasma. E aí Pedro falou: é tu, Jesus? Sim. Falei: se é tu mesmo, manda ir ter contigo. Então aí Pedro começou o que é caminhar sobre as águas. A verdade é que ele caminhou sobre a palavra liberada. Só depois que Jesus falou que ele podia caminhar, que ele aplicou fé e começou a andar sobre as águas. Portanto, eu preciso entender isso de forma eficaz, porque Efésios 1, versículo 3, vai dizer que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, mundo espiritual. Aqui no mundo espiritual, você é próspero, você é cheio de paz, cheio de saúde, você está salvo, liberto, transformado. Todas as coisas boas aqui, Deus já realizou, Deus já fez. Aqui, talvez se você está orando por alguém ser salvo, você precisa olhar com os olhos espirituais, como o mundo espiritual isso já existe. A grande questão é como que eu vou trazer o mundo espiritual para o mundo físico. Entra a fé, porque a fé é como se ela fosse um portal. Eu trago à existência aquilo que não existe no mundo físico, mas existe pela fé no mundo espiritual. Então eu aplico fé na palavra, nas promessas e trago isso daqui para cá. É por isso a importância de nós lermos a palavra do Senhor e sabermos das promessas que Ele tem. Por exemplo, Isaías 53 vai falar que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Deus já levou sobre si as nossas enfermidades, doenças, dores, tudo. Então eu aplico fé no que Ele disse e começo a orar. Deus me cura, porque o Senhor já levou, já pagou. Agora, uma outra coisa que precisamos entender é que existem níveis. Lembra que eu disse que no Coríntios, que ainda que eu tivesse tamanha fé, então às vezes eu não alcanço milagre, não alcanço também o que eu estou buscando, porque minha fé não atingiu um certo ponto, né, uma certa altura, a ponto disso aqui se materializar aqui. Então eu preciso continuar buscando, fortalecendo a minha fé na palavra. Você vai ver que a fé também é comparada a um grão de mostarda, porque não é do tamanho, é como. E assim que você vai plantando, aplicando, aquela fé pode crescer, pode aumentar. Agora, outra coisa, realidade que nós precisamos entender também, é que lembra que Josué estava guiando o povo, passando aquele rio para chegar na cidade de Jericó? A Bíblia fala que Deus diz que assim que vocês pisarem, eu irei cortar as águas. Porém, o texto diz que cortou na cidade, num lugar chamado Ada, ou Adã, não lembro exatamente o nome. Só que geograficamente é 30 quilômetros acima de onde eles estavam. Deus disse que ia cortar sim, cortou sim, mas até aquelas águas que estavam acima descerem, passarem por eles, demorou um tempo. Então, às vezes, nós precisamos aplicar fé também e saber que Deus está fazendo sim, mas pode demorar um tempo para acontecer. Outra realidade é que Daniel 10:10 vai dizer que assim, desde o primeiro momento, aonde todo aquele contexto, né, ali de Daniel, desde aquele momento onde ele aplicou a buscar, a orar, a jejuar, o Senhor ouviu a Daniel. Porém, quando ele enviou o anjo para poder falar com ele, no meio do caminho, ele encontrou o quê? Uma barreira, o príncipe da Pérsia, né? Um demônio, Satanás estava resistindo ele ali. Agora, ele precisou de ajuda de outro anjo para poder o quê? Ajudar ele, que ele pudesse transpassar aquela barreira e levar a mensagem para Daniel. Então, às vezes, também nós enfrentamos isso, né? Essa dificuldade, as trevas resistindo. Então, existem três coisas, né? As trevas resistindo, às vezes aplicar a fé e perseverar, e a outra coisa é que talvez a nossa fé não alcançou ainda o nível de fé suficiente, mas que nós possamos perseverar cada dia, fortificando a nossa fé na palavra, aplicando, declarando, para que a gente alcance isso no nome de Jesus. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a você compreender um pouquinho mais sobre fé e que Deus te abençoe em nome de Jesus.